Capítulo 49. 2 dias depois da chegada do Sr. Bennet, Jane e Elizabeth estavam passeando no pequeno bosque atrás da casa quando viram a governanta caminhando na direção delas, e concluindo que vinha mandado da Sra. Bennet para as chamar, foram ao seu encontro. Mas em vez da ordem esperada, assim que chegou, a governanta disse para a senhorita Bennet: "Perdoe-me interrompê-las, senhoritas, mas como pensei que tivessem recebido boas notícias da capital, tomei a liberdade de vir perguntar." "Que diz, minha boa Hill? Nada soubemos ainda da capital." "Minha querida senhorita", exclamou a senhora Hill espantada. "Não sabe então que chegou um expresso da parte do Sr. Gardiner para o patrão? Ele está aqui há meia hora e trouxe uma carta para o Sr. Bennet." As garotas não perderam tempo em responder e correram. Atravessaram a sala de entrada, a pequena saleta e entraram na biblioteca, mas não encontraram o pai. Preparavam-se para subir e ir procurá-lo no quarto da mãe, quando o mordomo disse: "Se procuram o patrão, ele foi agora mesmo para o bosque." Tendo recebido essa informação, as garotas passaram novamente pela saleta de entrada e atravessaram o gramado em busca do pai, que ia em direção a um dos pequenos bosques que havia de um dos lados do jardim. Jane, que não era tão leve nem tinha tanta prática de exercício, ficou para trás, enquanto a irmã alcançava o Sr. Bennet e indagava quase sem fôlego: "Ó pai, diga depressa quais as notícias. Que diz o tio?" "Acabo de receber uma carta dele pelo expresso." "E que notícias traz? Boas ou más?" "Que é que se pode esperar de bom?" disse ele, extraindo a carta do bolso. "Mas talvez a queira ler." Elizabeth pegou a carta ansiosa, enquanto Jane se aproximava. "Lê em voz alta", pediu o Sr. Bennet, "pois ainda não entendi bem do que se trata." Rua Grace Church, segunda-feira, 2 de agosto. "Caro cunhado, finalmente tenho notícias da minha sobrinha para lhe enviar. Notícias que, no seu conjunto, julgo não deixarem de lhe agradar. Pouco após a sua partida, no sábado, tive a felicidade de descobrir em que parte de Londres o casal estava. Quanto aos detalhes, deixo para quando nos encontrarmos de novo. No momento, basta saber que os descobri e que estive com ambos." "Então tudo se passou como eu esperava", exclamou Jane. "Eles estão casados." E Elizabeth continuou: "Eles não estão casados. Nem encontrei neles a menor intenção de o fazer. Porém, se o senhor estiver disposto a cumprir com aquilo que eu tomei a liberdade de aceitar em seu nome, espero que em breve se casarão. Tudo o que lhe exigem é que assegure a Lídia parte das 5.000 libras destinadas a ser repartidas por todas após a sua morte de sua mulher. Além disso, comprometer-se em vida a dar à sua filha a quantia de 100 libras por ano. E são essas as condições que não hesitei em aceitar, sentindo-me autorizado a fazê-lo. Enviarei esta minha comunicação por expresso para que sua resposta me chegue sem perda de tempo. Facilmente compreenderá, por tudo o que aqui lhe digo, que a situação do Sr. Wickham não é tão desesperada como supunha. Quanto a isso, os rumores que corriam eram falsos, e alegra-me dizer que, sem considerarmos o dote de Lídia, ele ainda disporá, após pagas todas as dívidas, de um pouco de dinheiro para sua instalação. Apenas necessito que delegue em mim plenos poderes para agir em seu nome, do que eu não duvido, e imediatamente darei instruções para lhe preparar um contrato. Não vejo qualquer vantagem em voltar de novo a Londres. Por isso aconselho que fique tranquilamente em Longbourn e conte com toda a minha colaboração e diligência. Responda-me logo que possível e tenha cuidado de escrever claramente. Achamos preferível, minha mulher e eu, que a nossa sobrinha case em nossa casa, o que de certo terá sua aprovação. Ela vem hoje para junto de nós. Voltarei a escrever-lhe assim que houver algo de novo a informar." "Será possível?" perguntou Elizabeth assim que terminou a carta. "Será possível que ele se case com ela?"
Wickham não é então tão ruim como pensávamos, disse Jenny. Meu pai, aceite os meus parabéns. Já respondeu a carta? Perguntou Elizabeth. Não, mas devo fazer isso imediatamente. Elizabeth suplicou-lhe então que não perdesse mais tempo. Oh, pai! Exclamou ela. Volte para casa e escreva sem demora. Pense na importância que cada momento tem num caso destes. Eu mesma lhe escrevo a carta, disse Jenny, se tal tarefa lhe desagrada. Desagrada-me muito, mas precisa ser feita, replicou ele e com isso virou-se e voltou com as filhas para casa. E posso saber qual é a resposta? Perguntou Elizabeth. Suponho que os termos devam ser aceitos, disse o Sr. Bennet. Aceitos? Só tenho vergonha de que ele peça tão pouco. E eles devem casar-se. Contudo, Wickham é tão ruim. Sim, é preciso que eles se casem. Não há outra alternativa. Porém, há duas coisas que eu desejaria saber. A quantia que o seu tio pagou para conseguir tudo isso, e como eu poderei reembolsá-lo. Que quantia? O nosso tio? O que quer dizer com isso? Indagou Jenny. Quero dizer que nenhum homem, no seu juízo perfeito, se casaria com Lydia recebendo em troca uma compensação tão pequena. 100 libras anuais durante a minha vida e 50 depois de eu morrer. É verdade, disse Elizabeth. Isso não tinha me ocorrido. Depois das dívidas a pagar, ele diz que ainda sobra dinheiro. Deve ter sido nosso tio que arranjou tudo isso. Como ele é generoso e bom. Receio que se vá ressentir disso. O dinheiro que gastou não deve ter sido pouco. Não, disse o Sr. Bennet. Wickham seria um idiota se aceitasse entrar no negócio com menos de 10.000 libras. De outro modo, custaria ter tão má opinião dele logo no começo das nossas relações. 10.000 libras, valha-nos Deus! Como poderemos alguma vez pagar tal soma? O Sr. Bennet não respondeu, e todos, mergulhados em reflexões, continuaram em silêncio até chegarem à casa. O Sr. Bennet seguiu então para a biblioteca, a fim de escrever ao cunhado, e as filhas foram para a saleta. Então eles se casam, exclamou Elizabeth quando se encontrou a sós com Jenny. Como tudo isso é estranho, e ainda por cima temos de nos dar por muito felizes, e dar graças a Deus que assim aconteça, embora sejam diminutas as possibilidades de Lydia ser feliz, já que o Wickham tem um caráter tão ruim. Oh, Lydia! Eu me consolo pensando que ele não se casaria se não tivesse afeição por Lydia, replicou Jenny. Embora acredite que o nosso tio tenha feito alguma coisa em relação a isso, não me parece que tenha rondado sequer as 10.000 libras. Ele tem muitos filhos, além de outras preocupações possíveis. Como poderia dispor dessas 10.000 libras? Se nos fosse possível saber quais as dívidas de Wickham, disse Elizabeth, e com quanto ele dotou nossa irmã, saberia exatamente o que o nosso tio fez por eles, pois Wickham não tem um tostão. A bondade dos nossos tios é uma coisa que nunca poderá ser paga. O fato de eles a terem levado para casa e lhes dado proteção e apoio moral é um sacrifício que anos de gratidão não poderão compensar. Neste momento ela está na casa deles, e se tamanha bondade não lhe der a consciência da falta que praticou, é porque ela não merece nunca ser feliz. Imagine a cara dela quando se vir na frente da nossa tia. Devemos nos esforçar para esquecer tudo o que se passou, opinou Jenny. Confio e espero que os dois sejam felizes. O fato de ele concordar em casar com ela é uma prova de que ganhou um pouco de juízo. A afeição que nutrem um pelo outro lhes dará estabilidade. Eu tenho a esperança de que em breve se estabeleçam em sua nova vida e procedam de forma tão ajuizada que, com o tempo, sua imprudência acabe por ser esquecida. O comportamento deles foi de tal ordem, replicou Elizabeth, que nem você, nem eu, nem ninguém poderá jamais esquecer. É inútil falarmos disso. Nesse momento, ocorreu que talvez sua mãe permanecesse ainda na ignorância de tudo o que se passava.
Foram então à biblioteca e perguntaram ao pai se não desejava que elas lhes transmitissem a notícia. Ele estava escrevendo e, sem levantar a cabeça, respondeu friamente: Como queiram. Podemos levar-lhe a carta do tio e ler? Levem o que quiserem e me deixem em paz. Elizabeth pegou a carta de cima da mesa e as irmãs subiram juntas. Mary e Kitty estavam junto da mãe. A mesma comunicação serviria, portanto, para todas. Após uma breve preparação para as notícias que traziam, a carta foi lida em voz alta. A Sra. Bennet não pôde conter seus sentimentos. Assim que Jane leu o trecho em que o Sr. Gardiner falava na esperança de os ver em breve casados, a Sra. Bennet demonstrou toda a sua alegria, e cada frase subsequente a tornava mais expansiva. Sua animação foi tão ruidosa e violenta como anteriormente tinham sido as apreensões e o desespero. Bastava saber que Lídia se casaria. Não a atormentava qualquer receio quanto à felicidade da filha, nem tampouco a lembrança da sua falta. "Oh, minha querida Lídia!" exclamou ela. "Isso é realmente maravilhoso! Ela vai se casar! E eu tornarei a vê-la! Ela se casará com 16 anos! Meu querido e generoso irmão, eu sabia que ele conseguiria resolver tudo. Que saudades tenho dela e do meu querido Wickham também! Mas os vestidos, o enxoval... Já vou escrever para minha cunhada para que trate de tudo isso. Lizzie, meu amor, corra lá embaixo e pergunte ao seu pai de quanto ele dispõe para o enxoval de Lídia. Não, espere, eu mesma o farei. Toque a campainha, Kitty, para chamar a Hill. Vou me vestir e correr. Oh, minha querida Lídia, que alegria quando nos virmos todos juntos outra vez. Jane procurou refrear a violência de tais expansões, lembrando à mãe o que deviam ao Sr. Gardiner pelo que ele tinha feito. Devemos em grande parte atribuir a conclusão desta história à bondade do nosso tio, acrescentou Jane. Estamos convencidas de que ele se empenhou para auxiliar financeiramente o Sr. Wickham. É claro, exclamou a Sra. Bennet, mas quem o havia de fazer senão seu próprio tio? Se ele não tivesse família, todo o dinheiro dele viria para nós, bem sabe. E é a primeira vez que recebemos alguma coisa dele, a não ser um presente ou outro de vez em quando. Oh, como eu me sinto feliz! Em breve terei uma filha casada. Minha querida Jane, estou tão nervosa que creio que não vou conseguir escrever. Eu dito e você escreve por mim. Mais tarde combinaremos com seu pai a respeito do dinheiro. Mas é preciso encomendar as coisas imediatamente. A Sra. Bennet logo começou a fazer uma lista de todas as peças de tecido estampado, musselina e cambraia, e teria feito dentro em pouco uma grande encomenda se Jane não a tivesse convencido a aguardar até consultar o marido. Um dia de atraso, observou ela, não teria qualquer importância. Assim que me vestir, irei a Meryton, dar as boas novas à minha irmã Phillips. Na volta passarei pela casa de Lady Lucas e da Sra. Long. Kitty, corra lá embaixo e peça a carruagem. Um pouco de ar puro me fará muito bem. Senhoritas, desejam que eu lhes traga alguma coisa de Meryton? Oh, aí vem a Hill. Minha querida Hill, já sabe da novidade? A senhorita Lídia vai se casar. A senhora Hill exprimiu imediatamente sua alegria. Elizabeth recebeu seus parabéns e, cansada de toda a loucura, foi refugiar-se em seu quarto para poder refletir em paz. Pobre Lídia, sua situação seria bastante ruim, mas ainda teria de dar graças por não ser pior. E embora assim pensasse, não via para a irmã grandes possibilidades de uma vida feliz e próspera. Mas recordando-se dos momentos de aflição e de todos os seus receios de 2 horas apenas, ela viu que dera um grande passo para a frente.